Recentemente, uma série de descobertas surpreendentes tem capturado a imaginação de cientistas e entusiastas ao redor do mundo. De cidades perdidas a artefatos misteriosos, essas escavações não apenas ampliam nosso conhecimento sobre civilizações antigas, mas também nos ajudam a entender melhor nossas próprias origens. Prepare-se para uma jornada emocionante através do tempo. Neste vídeo iremos conhecer escavações surpreendentes. O que os arqueólogos encontraram agora? Número 8. Estruturas destruídas pelos citas e tesouros, Hungria. Dedestapolsani Verebse é um forte de colina e assentamento da Idade do Ferro, situado na extremidade noroeste das montanhas Buk, no norte da Hungria. Os fortes de colina eram normalmente construídos em áreas elevadas para servir como assentamentos fortificados ou estruturas defensivas, oferecendo vistas estratégicas da paisagem ao redor. Evidências arqueológicas indicam que o local foi colonizado pela primeira vez durante a Idade do Ferro inicial, na encruzilhada cultural entre várias culturas importantes. No século 7 a.C., o Forte de Colina foi destruído por guerreiros citas da estepe pontica, atual Ucrânia e sul da Rússia, conforme indicado pela descoberta de centenas de pontas de flechas de bronze citas antigas, e uma camada de destruição de edifícios carbonizados e artefatos de bronze derretido. Desde 2020, escavações revelaram mais de 30 depósitos contendo florações de ferro e centenas de artefatos de ferro, bronze e ouro. Em setembro de 2024, uma equipe multinacional liderada por um instituto de arqueologia encontrou mais vestígios de estruturas destruídas pelos citas, além de moradias que continham objetos domésticos e artefatos colocados em depósitos para segurança. A descoberta mais significativa é um tesouro de mais de 60 objetos de bronze e ferro, consistindo em joias ornamentadas e peças de um arreio de cavalo. Vários itens no tesouro são originários de culturas do sudeste europeu, particularmente da região dos Balcãs, oferecendo novos insights sobre o comércio e as interações culturais, bem como o conflito que levou à destruição do assentamento. Número 7. Pisos de mosaico com inscrições, Turquia. À medida que os meses mais quentes terminavam em Incezu, Kayseri, Turquia, arqueólogos atualmente trabalhando em um complexo antigo extenso, anunciaram que os mosaicos da era romana que eles descobriram, já reconhecidos como os maiores já encontrados na região, estão ficando cada vez maiores. Incezu fica no topo da antiga cidade de Sadogora, ou Sadakora, um município romano tardio e bizantino antigo, cujos vestígios foram encontrados originalmente em 2010. As escavações iniciais trouxeram à tona uma série de belos pisos de mosaico, alguns com inscrições em latim e grego. Razões legais impediram qualquer trabalho adicional até 2020, mas quando os arqueólogos retomaram as escavações, não demorou muito para que percebessem que estavam desenterrando um local de proporções épicas. No final da temporada de 2021, 10 salas do que os arqueólogos estão provisoriamente designando como uma vila romana do século IV de grande importância, ostentavam mais de 278 metros quadrados de pisos de mosaico em excelentes condições. Este ano, a escavação mais que dobrou sua área de superfície, expondo 604 metros quadrados de mosaicos, de um total de 3.994,8 metros quadrados que foram escavados em todo o local. Especialistas acreditam que se trata de um local que pode ter sido uma estrutura imperial, talvez pertencente a governantes ou administradores da região. As escavações vão ter continuidade. Número 6. Igreja Bizantina do século VI, Israel. Escondido e esquecido por séculos na floresta comunitária de Shoam, uma área cênica cheia de tesouros arqueológicos, perto do coração de Israel, os arqueólogos agora descobriram os restos de uma extraordinária igreja bizantina do século VI. A descoberta, feita pela primeira vez em 1986, oferece evidências importantes de um período pouco conhecido de transformação religiosa. Entre as descobertas mais fascinantes dessas escavações, está um medalhão de mármore único representando a deusa grega Tiche, um achado raro em um contexto cristão. Esta combinação de simbolismo pagão e cristão no local mostra a complexidade cultural do período bizantino na terra de Israel, ilustrando como as crenças antigas persistiram junto com a ascensão do cristianismo. A igreja agora desenterrada,
foi identificada anteriormente por alguns estudiosos com Beto Melgazis, um assentamento apresentado no famoso mapa de Madaba, um mosaico do século VI que serviu como uma representação cartográfica detalhada da Terra Santa. A presença de Tish na entrada de uma igreja cristã é um achado incomum, oferecendo insights sobre o sincretismo cultural da época. O medalhão remonta ao ano 582, uma época em que as igrejas cristãs estavam florescendo em todo o Império Bizantino. A inclusão de um símbolo pagão como Tish em um local cristão reflete o processo lento e complexo de transformação religiosa na região. O medalhão é o único exemplo conhecido desse tipo na arte bizantina, o que o torna uma descoberta excepcional. Número 5. Câmara Funerária de Idi, Egito. Uma missão arqueológica conjunta egípcia-alemã desenterrou a câmara funerária de uma mulher chamada Idi, a única filha de Djefai-Ap, o governador de Assiout durante o reinado do faraó Senussi I, de 1961 a 1915 a.C. Sua importância histórica está no fato de que o túmulo do governador é o maior túmulo não real da época. A câmara funerária de 3.900 anos continha 2 caixões, um aninhado dentro do outro, ambos imbuídos de textos que retratam a jornada para a vida após a morte. A descoberta ocorreu durante o trabalho de limpeza dentro do túmulo de Djefai-Ap, e a câmara funerária de Idi foi descoberta no poço norte do túmulo de seu pai, a uma profundidade de aproximadamente 15,25 metros. Arqueólogos relataram que os caixões estão entre os mais artisticamente detalhados e bem preservados já descobertos na região. Além dos caixões, a missão também desenterrou a tampa do caixão interno, uma caixa que abrigava jarros canópicos destinados a conter os órgãos internos do falecido, e várias estatuetas de madeira. Embora grande parte da tumba tenha sido saqueada e danificada na antiguidade, esses objetos funerários ainda oferecem insights valiosos sobre as práticas de sepultamento e o status social de Idi, filha de um governante provincial influente. Estudos preliminares sugerem que Idi morreu antes de completar 40 anos, e sofria de um defeito congênito no pé. A missão planeja continuar seu trabalho, que inclui limpar e analisar os restos mortais de Idi para descobrir mais detalhes sobre sua saúde, estilo de vida e as circunstâncias de sua morte. Apoie o Admirável Mundo. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Número 4. Novos testes em antigos recipientes de ouro, Rússia. Em 2013, uma coleção de recipientes de ouro foi encontrada dentro de um antigo túmulo ciano nas montanhas do Cáucaso, no sudoeste da Rússia, não muito longe de Stavropol. Em 2016, novos testes foram realizados nos recipientes. Os resultados desses testes deram aos historiadores novas percepções sobre para que foram usados. Foram encontrados vestígios de ópio e cannabis. Parece que há 2.400 anos, os cianos gostavam desse tipo de recreação. A presença dos artefatos dentro de um túmulo pode significar que as substâncias eram consumidas como parte de uma cerimônia fúnebre, mas isso não pode ser comprovado. No entanto, os registros escritos de Heródoto, o historiador grego, afirmam que ele observou pessoalmente os cianos usando cannabis em uma cerimônia de purificação durante o funeral de um de seus reis. Nas cenas gravadas nas laterais dos recipientes há representações incomuns, incluindo imagens de homens mais velhos matando jovens guerreiros. Os historiadores não têm certeza do seu significado. Número 3. Descoberta de Denizol, Dinamarca. Encontrar um tesouro incrivelmente valioso deve ser emocionante, mas encontrar um tesouro antigo que muda a forma como pensamos sobre a história deve ser a maior emoção para qualquer arqueólogo. Denizol teve a chance de experimentar essa emoção em sua Dinamarca nativa em 2016, quando encontrou um pequeno crucifixo de ouro enquanto usava seu detector de metais. Ele imediatamente percebeu que era algo significativo, correu para o Museu de Aarhus para consultar um especialista. O especialista, Malene Refshauge, está convencido de que o crucifixo vem do início do século X. Isso significa que ele existiu na Dinamarca antes das Pedras de Jelling, na Jutlândia, que foram erguidas em 965, e que até então eram consideradas marcadoras do cristianismo no país.
As anotações oficiais afirmam que as pedras marcam o dia em que Harold Bluetooth oficialmente converteu a Dinamarca ao cristianismo, mas a descoberta de Dennis parece confirmar que já havia alguns crentes no país, décadas antes das pedras serem colocadas. É sabido que missionários cristãos visitaram o país antes do século X, porém missionários não teriam usado nada tão ostensivo. Possivelmente, o cristianismo já era predominante quando Harold Bluetooth oficializou essa crença. Número 2. Escultura de pássaro, França. Esta representação em pedra, muito parecida com o que era o logotipo do Twitter, foi descoberta durante uma escavação de salvamento na região de Dordogne, no sudoeste da França, em 2006. De acordo com especialistas, a escultura do pássaro tem cerca de 35 mil anos. Ela está gravada em uma lasca de sílex, e é notavelmente naturalista para uma escultura dessa época. Arqueólogos encontraram várias outras esculturas no local, mas nenhuma tão naturalista quanto esta, e nem tão figurativa. Na verdade, a descoberta do pássaro marcou a primeira vez que um exemplo de arte figurativa foi encontrado em um sítio arqueológico a céu aberto. Número 1. Descoberta do assentamento da Idade do Bronze em Mast Farm, Inglaterra. A descoberta do assentamento da Idade do Bronze em Mast Farm, na Inglaterra, tem sido lenta e metódica. Começou em 1999 com a descoberta de algumas simples estacas de madeira ao lado de uma antiga espada. Mais escavações foram autorizadas no local em Vitry, Cambridgeshire, resultando na descoberta de 8 barcos da Idade do Bronze em 2011. Em 2012, arqueólogos tinham certeza de que estavam lidando com uma cidade desconhecida até então. Nos anos 2020, é considerado um local tão importante que alguns historiadores o descrevem como a Pompeia da Grã-Bretanha. Os arqueólogos frequentemente se questionam por que os artefatos descobertos em Mast Farm parecem ter sido abandonados enquanto ainda eram novos. Agora, eles acreditam que encontraram uma resposta. Análises de madeira carbonizada e cinzas no local sugerem que houve um incêndio enorme apenas um ano após a fundação do assentamento, após o qual foi abandonado e nunca mais habitado. A evacuação foi tão apressada que muitas das panelas de barro encontradas nas antigas casas ainda contêm comida. Tudo isso aconteceu entre 2.800 e 3.000 anos atrás. Mast Farm é como uma cápsula do tempo que os arqueólogos ainda estão explorando hoje. Hoje viajamos pelo nosso admirável mundo em busca de escavações surpreendentes. O que os arqueólogos encontraram agora? Qual delas você mais gostou? Conta para a gente nos comentários. E aí, gostou deste vídeo? Então deixe o seu like e se inscreva no canal. E não esqueça de ativar o sininho. Até a próxima!